Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Meus amados, a graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo para todos, amém? Conforme já tínhamos dito, nós estamos iniciando hoje uma sequência de estudo baseado no livro Entenda a Fé Cristã de Wayne Grudem. E hoje, especificamente, a temática é o que é a Bíblia. Opa, algum aviso? O que é a Bíblia? Então vamos tentar conhecer mais um pouco do que é a Bíblia. Amém? Olha só, a igreja adquiriu esse passe-slide. Imaginei que é alguma coisa. Olha que chique, bem. Olha, rapaz. Obrigado, Mena. Ok? Justamente para que a gente tenha facilidade. Quem esteve aqui na palestra de Miguel Calmon, que era pequenos grupos, viu a agonia dele. Vai, volta, adianta. Pronto, ninguém vai precisar mais disso. Tá? Aqui a gente vai ficar com o nosso passe-slides. Ok, amados? Então, série de estudos, Entenda a Fé Cristã. O que é a Bíblia? Essa é a grande pergunta que o livro nos apresenta. O que é a Bíblia? Eu faço agora uma pergunta retórica, aquela que você não precisa me responder, mas que você possa ponderar e refletir sobre essa questão. O que é a Bíblia para você? Apenas mais um livro? Infelizmente, alguns assim a vê. A Bíblia não é simplesmente mais um livro, mas o livro de Deus. E muitos profetas, apóstolos, sempre descreveram a Bíblia dessa forma, como o livro de Deus. Então, a Bíblia não é um livro que contém a palavra de Deus, nem que simplesmente se torna a palavra de Deus. A Bíblia, ela é a própria palavra de Deus. É verdade que o nosso estudo trata-se de um resumo e não teremos tempo suficiente para explicar determinadas correntes ideológicas que se tornaram até heréticas, né, acerca das interpretações da Bíblia, como essas que eu citei, que é justamente o liberalismo teológico e a neo-ortodoxia, que a Bíblia, que acredita que a Bíblia contém e acredita que a Bíblia se torna. Mas a verdadeira ortodoxia acredita que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus e nós podemos confiar plenamente. Então, gente, sumiu? E ela some assim, é? Vamos tentar aí descobrir qual é o mistério. A opinião, o que é a Bíblia, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. E a introdução é: a opinião de Deus sobre a sua palavra pode ser dividida em 4 categorias gerais. Vamos citar, irmãos, todos juntos? Autoridade, clareza, necessidade e suficiência. Ok, é sobre isso que nós vamos ver. Se você quer conhecer a Bíblia, só há uma forma, é lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, examinando a Bíblia, meditando sobre a Bíblia. Ok? Então, a autoridade da Bíblia. A própria Bíblia, ela nos apresenta a sua autoridade por meio dessas verdades. Ela é uma autoridade porque, em primeiro lugar, foi inspirada por Deus. 2 Timóteo 3,16, abra, por favor, vamos acompanhar todos juntos. Queremos dizer que os irmãos fiquem à vontade para fazerem pergunta, façam pergunta, mas não façam entrevistas, tá? Tem gente que não consegue discernir a diferença de uma pergunta para uma entrevista. Fique à vontade para interagir, caso haja dúvida ou necessidade. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, o que é que a Bíblia nos diz? Que toda Escritura, a Bíblia não diz que uma parte da Escritura, mas toda a Escritura é inspirada por homens? Não. Eis aqui uma grande verdade, né? Inspirada por Deus. Nós sabemos que a Bíblia foi escrita em uma margem de tempo de 1.600 anos,
1.500 o Antigo Testamento, o Novo Testamento 100 anos, que foi escrita por mais de 40 homens de profissões diferentes, de regiões diferentes, de línguas diferentes, provenientes de 3 continentes distintos. No entanto, a Bíblia, apesar de ser escrita por 40 homens, ela tem um só autor. E esse autor é Deus, que usou esses homens para escrever a sua palavra. No entanto, a Bíblia não é uma palavra inspirada por homens, ela é inspirada por Deus, pelo Deus que não erra, pelo Deus que não falha. Então, qual é a autoridade das Escrituras? Essa, inspirada por Deus, né? Inspirada por Deus. E é importante dizer que somente a Bíblia é inspirada por Deus. Às vezes a gente, em uma força do hábito, com uma linguagem comum, né, bem comum mesmo, a gente tem a tendência a esse louvor inspirado por Deus. Mas que pregação inspirada! Não é assim que a gente fala? Rapaz, que culto inspirado! Às vezes a gente olha até para uma pessoa, que homem, que mulher inspirado por Deus. Esse é um erro teológico que nós cometemos, tá? Nada grave, ninguém precisa chorar por causa disso. Todo mundo comete esse erro. Mas na realidade e na verdade, somente a Bíblia é inspirada por Deus. Quando eu digo que o louvor, que a pregação, que o pastor, que o pregador e o cantor é inspirado por Deus, eu coloco ele no mesmo patamar das Escrituras Sagradas. E esse patamar é único, somente as Escrituras Sagradas, né, têm essa autoridade suprema e absoluta. Então, a autoridade da Bíblia ela se baseia nessa verdade, inspirada por Deus. E o que é a palavra inspirada? Né? A palavra inspirada significa sopro, né? Ou seja, Deus soprou a sua palavra, né, para que ela viesse até nós. Amém? Então, essa é já uma característica da autoridade das Escrituras Sagradas. Mas, além de ser inspirada por Deus, segundo o tópico, o que é que diz? Revelada por Deus. Vamos abrir juntos 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Vamos lá para o nosso irmão Pedro, pastor Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Os irmãos encontraram? Posso ouvir um amém? Assim diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus! A Bíblia é revelada por Deus. Além de ser inspirada, ela vem como uma revelação de Deus, do Criador para a sua criação. E veja como esse texto é enfático ao dizer que nunca nenhuma profecia surgiu simplesmente da vontade do homem, mas homens santos falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Então a Bíblia foi e é revelada por Deus para nós. Eu costumo ver a Bíblia como uma carta de amor que Deus nos confiou, não é? Que Deus nos entregou. É o manual da vida. De repente, tudo que você adquire hoje é acompanhado de um manual. Se você não observar bem o manual e de repente for fazer uso desse material, desse equipamento, desse objeto, seja lá o que for, e você danificar, a pergunta é: de quem é a culpa? Sua. A garantia vai cobrir? Não, porque foi mau uso. Da mesma forma, a Bíblia é um manual de vida que Deus nos concede. Se não consultarmos a Bíblia e não procurarmos seguir as suas instruções, nós também vamos cometer erros e vamos cometer falha. E a pergunta é: de quem é a culpa? Culpa é nossa. Culpa é sua, é minha, de não termos consultado a Bíblia, de não termos consultado as Escrituras Sagradas. Então, além do manual de vida, também é a carta de amor.
Imagine um pai fazendo várias cartas de amor para o seu filho e o seu filho nunca demonstrar um interesse sequer de abrir a carta. Infelizmente, é uma realidade que nós sabemos que muitos têm a Bíblia como amuleto, como talismã, né? E aberta no Salmo 23 para atrair prosperidade ou no Salmo 91 para expulsar os demônios. Né? Chega a página amarelada em sua casa, né? Tornou-se um objeto de decoração e de ornamentação, quando na realidade não existe a preocupação e o anseio de ler e conhecer a vontade de Deus. Amém? A Bíblia revelada por Deus. Outra questão, ainda dentro desse tópico, a Bíblia também, além de ser inspirada, revelada, ela é palavra da verdade. João 17, capítulo 17, versículo 17. Vamos abrir? João. Capítulo 17, versículo 17. Amém? Assim está escrito: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Olha só, a Bíblia não diz simplesmente que a palavra ela é verdadeira, mas ela é a verdade. Então a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a verdade. Ela não simplesmente contém a verdade, ela não simplesmente fala sobre a verdade. Ela é a verdade, mais do que verdadeira, ela é a verdade em si. Então, santifica-os na tua verdade, santifica-os na verdade, tua palavra é a verdade. Agora, pense comigo, queridos, pense comigo, nós sempre exigimos a verdade das pessoas, não é verdade? Como diz meu filho, é verdade verdadeira, papai? Ele criou isso aí. É verdade verdadeira? Nós sempre exigimos a verdade. Nós queremos a verdade do político. Não é? Quem gosta de ser ludibriado aqui? Ninguém. Então, a gente quer a verdade do político, a gente quer a verdade do professor, a gente quer a verdade dos médicos, né? A gente quer a verdade das bulas de remédio. A gente está sempre buscando a verdade dos nossos cônjuges, a verdade dos nossos filhos. Ninguém quer ser enganado, ludibriado, manipulado. Ninguém admite isso. Nós sempre buscamos a verdade. Há quem diga que a verdade dói. Na realidade, a Bíblia diz que a verdade, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora, esse processo de libertação, de fato, é doloroso, porque é um desapega. Né? A partir do momento que a gente conhece a verdade, a gente tem que desapegar com a mentira. Né? E essa é uma dificuldade, tentar desapegar com a mentira. Mas a questão é, nós queremos a verdade de todos sobre tudo. No entanto, quando se trata de Deus, muitos não querem a verdade. No entanto, a Bíblia é muito enfática ao nos ensinar, por meio de João 17, versículo 17, que só podemos ser santificados através da verdade. Não há uma outra forma. Você vê muitas hoje pessoas procurando religiões por conveniência. Religião hoje tem dois grandes motivos. O primeiro motivo, tradição. Meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim. E eu vou ser assim. Né? Uma questão de tradição cria aquele vínculo de fidelidade. O outro motivo é a conveniência. Eu gosto dessa religião porque ela não me proíbe, não me restringe, ela não invade minha privacidade, ela me deixa à vontade, de modo que um dia eu posso ser santo, outro dia eu posso ser profano, um dia eu posso estar na igreja, outro dia eu posso estar no carnaval. Ninguém vai cobrar nada de mim. Eu posso um dia fazer minhas preces e minhas orações e, na mesma hora, mesmo instante, sair da igreja e ir para um bar tomar cerveja, não é? Então, procura por certa conveniência, não querem a verdade. Mas a palavra é muito bem clara, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Somente através da verdade nós podemos nos santificar. E o que é santificar? Ser separado para Deus. Amém? Então, a Bíblia é a palavra da verdade. Outra questão é, aqui no tópico 4, palavra viva. Vamos para Hebreus capítulo 4.
Hebreus capítulo 4. Quem quiser ir anotando, próxima aula também estão convidados a trazer papel, caneta, fazer as anotações, é muito importante. Hebreus 4, versículo 12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Isso é lindo, né? Veja que texto tão forte. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Então, uma outra verdade sobre a palavra de Deus é que ela é viva. E aquilo que é vivo transmite vida. E é essa sensação que nós temos ao ler a palavra do Senhor. Já ouvi certa feita alguém falar que a grande diferença de ler a Bíblia a despeito de qualquer outro livro é que quando você está lendo um outro livro, como por exemplo um livro de Sidney Sheldon, de William Shakespeare, eles não vão poder estar presentes porque eles já morreram. De repente você lê até um livro de pessoas que estão vivas, né, como Augusto Cury, como escritores hoje muito conhecidos, Paulo Coelho, eles não vão poder estar presentes porque eles estão distantes. Né? Paulo Coelho nem no Brasil mais mora, faz tempo que ele mora na Europa. Só vem para o Brasil para passear, na realidade para vender seus livros. E o brasileiro é o maior público que ele tem. E a grande diferença, ao ler as Escrituras, é justamente essa sensação, que você bem sabe do que eu estou falando. A sensação do intérprete, do autor, está ao seu lado, lhe instruindo, lhe ensinando. Isso é extraordinário, isso, de fato, é maravilhoso demais, porque é uma palavra viva. Jesus, em outras ocasiões, disse: minhas palavras é viva, espírito e vida. Então, se é viva, ela emana vida, ela transmite vida, e que em nome de Jesus nós venhamos ser vivificados por essa verdade. Amém? Eis aí a autoridade da Bíblia. Recapitulando, porque ela tem autoridade, porque é inspirada por Deus, revelada por Deus, palavra da verdade, palavra viva. Ok? Todos assimilaram? Todos compreenderam? Alguma dúvida? Fale agora ou se cale até a próxima dúvida. Ok? Ninguém tem dúvida? Tudo certinho? 10 para todo mundo. Vamos para o próximo slide. A clareza da Bíblia. O que é que o autor pretende falar, o Wayne Gruden, quando fala da Bíblia? É que a Bíblia é um livro acessível. É acessível, ou seja, qualquer pessoa pode conhecer a Bíblia. Existem alguns casos, eu conheço 3 casos de pessoas que são analfabetas, gente. Elas não conseguem ler nada. No entanto, Deus concedeu a elas a graça de conseguir ler a Bíblia. Essas pessoas deviam ser estudadas, elas não conseguem ler jornal, elas não conseguem ler legenda de filme, nada. Mas a Bíblia elas conseguem ler. É incrível. Eu conheço já uns 3 casos assim, eu fico maravilhado. Mas quando a gente fala sobre a clareza da Bíblia, é que ela é acessível, assim como Jesus, em todo o tempo, anunciando a palavra de Deus, era acessível. Ou seja, falava uma linguagem que todos poderiam compreender. E o objetivo da Bíblia é que, de fato, haja compreensão por meio dos seus leitores. Ok? Então, a linguagem dela é clara, como o Evangelho em si é simples. Ok? A clareza da Bíblia, a sabedoria aos simples. Veja comigo o Salmo 19, versículo 7. E assim nós vamos estar caminhando nas Escrituras, ok? Salmo 19. Versículo 7. Olha que coisa linda. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os simples, os humildes,
aqueles desprovidos de conhecimento, de informação, até eles adquirem a sabedoria por meio da palavra de Deus. Ela concede sabedoria aos simples. Olha que coisa tão linda. Olha que coisa tão extraordinária. E essa é a verdade, meu irmão. Se você deseja ser sábio em sua vida, estude a palavra, medite a palavra, procure conhecer, sobretudo viver, né, todos os preceitos nela contidos. Então, a clareza da Bíblia, ela dá sabedoria aos simples. No Salmo 119, 130, por gentileza, vamos abrir. Nos diz que ela dá entendimento aos simples também. Salmo 119, versículo 130. Salmo 119. Que inclusive é o maior salmo que nós temos. Ele tem ao todo 176 versículos. E é um salmo que enaltece a Bíblia, do início ao fim. Salmo 119, versículo 30, nos diz: a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Quantas pessoas eu já vi ao longo da minha vida, da minha caminhada cristã, simples, que através do conhecimento da palavra se tornaram sábios, que através do conhecimento da palavra se tornaram entendidos e conhecedores de uma sabedoria assim tão extraordinária. Um dos meus maiores mentores, ele não tem formação acadêmica nenhuma. Ele é um pastor, mas ele é um homem de muita sabedoria. Ele não tem formação secular, não tem formação teológica, reconhecida pelo MEC, do Ministério da Educação e Cultura, mas ele tem uma sabedoria extraordinária. E quantas vezes eu aprendi com essa pessoa? Um dos meus maiores mentores. É um pastor que eu chamo ele de pastor, pai e pastor, né? E eu fico impressionado como as Escrituras concede a ele essa graça. E, de fato, essa é a verdade. Nós nos deparamos com pessoas antes brutas, antes arrogantes, antes, completamente ignorantes, mas através da palavra, do conhecimento da palavra, chegaram, né, a esse nível. Então, outra verdade sobre a clareza da Bíblia, que é importante citar, é que, de fato, existe uma compreensão espiritual. 1 Coríntios 2,14. Pastor, o senhor está falando sobre a clareza da Bíblia? Sim, mas existem determinados textos que eu não consigo entender. Aí sabe o que é que eu vou te responder? Nem eu. Tem um grande herói da fé, que eu não lembro qual é. Não sei se foi Billy Graham que falou isso. Essa frase circula muito as redes sociais, que diz bem assim: eu não compreendo tudo que está escrito, mas acredito em tudo que escrito está. Ok? Eu não compreendo tudo que está escrito, mas acredito em tudo que escrito está. De fato, existem coisas que daqui a pouco nós vamos falar o melhor, que é difícil entender, né? Que é difícil entender. No entanto, a essência do Evangelho é muito simples. Não há como não compreender. No entanto, a gente precisa disso aqui. Olha o que é que está escrito, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Nós precisamos compreender a Bíblia espiritualmente. Ela se discerne espiritualmente. Se você for ler a Bíblia, olha bem para mim aqui, que eu vou fazer uma simulação. Se você for ler a Bíblia e não colocar os óculos da fé, você vai ver tudo embaçado. Eu não estou vendo. Você vai sofrer, meu irmão. Você vai ver tudo embaçado. Agora, quando você coloca o óculos da fé, aí sim, olha. Deixa eu ver se alguém usa óculos para entender o que eu estou falando. Agora tem que ter mais de 3 graus de miopia.
Aí você vai entender que é tão embaçado, que eu vejo até ali embaçado, tá? Dá para ler, mas você vê tudo embaçado, como se você estivesse olhando debaixo d'água. Aí quando você coloca o óculos da fé, aí você consegue compreender. Então, para ler a Bíblia, irmãos, é necessário discernimento espiritual. É necessário dizer, Deus, vem cá, me ajuda a compreender a tua palavra. Essa é a promessa de Jesus acerca do Espírito Santo. E Ele vos ensinará todas as coisas e vos lembrará de tudo que vocês aprenderam. Ok? Então você tem um Espírito Santo. Ei, gente, olha, talvez você não tenha um mestre como Russell Shedd para te ensinar a Bíblia, um mestre como John Stott para te ensinar a Bíblia, mas você tem um mestre melhor ainda, que é o Espírito Santo. Então dizer, Espírito Santo, senta aqui, me ajuda a entender a tua palavra, a compreensão, o discernimento espiritual. Ok, amados? Outra verdade é essa. Existe uma clareza? Existe. Essa clareza dá sabedoria aos simples, entendimento aos simples. No entanto, é discernimento espiritual. E a outra verdade é essa, que existe um detalhe. Vamos abrir para vocês entenderem melhor? Salmo 119. Olha que coisa que salmo tremendo. Que verdade tremenda. Salmo 119. Como eu disse, é o salmo maior que há e o salmo que mais fala da Bíblia, que mais enaltece a Bíblia. Salmo 119, versículo 18. Os irmãos estão aqui? Glória a Deus. Salmo 119, versículo 18. Olha que coisa tremenda, irmão. Está escrito assim: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo tantas lições. Primeiro, antes de ler a Bíblia, tem que orar, filhinho. Tem que orar, filhinha. E você vai ler a Bíblia simplesmente por ler, você é capaz até de ter uma paranoia, não é? Tem gente que endoidou lendo a Bíblia. Lá no sanatório Tamarineira, lá em Recife. Né? Tamarineira? Tamarineira, lá em Recife, né? Alguém disser. Rapaz, a maioria das pessoas que estão lá em tratamento, olha, triste falar, né? Mas é pura verdade. A maioria das pessoas são pessoas que vêm de igrejas. Vêm de igrejas, infelizmente, endoidaram lendo as Escrituras. A gente precisa de uma oração antes, porque de repente a gente faz a nossa própria interpretação. Né? Teologia é o estudo de Deus, mas tem gente que faz sua própria achologia. Eu acho assim, eu penso assim. E isso é muito complicado, porque Jesus nunca diz, eu acho assim, eu penso assim. Jesus diz em todo tempo o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. E essa é a verdade. Infelizmente, muitas pessoas têm problemas sérios, criam heresias absurdas, cometem atrocidades, dizendo que estava escrito na Bíblia. Você viu aí no Fantástico um pedreiro que tinha 2 mulheres? Né? Ele tinha a sua mulher titular e tinha a reserva, e a reserva já era casada com outro camarada. Passou no Fantástico. Ele foi ler a Bíblia e encontrou um versículo que, segundo o seu entendimento, pega uma mulher e adultera. Aí o repórter disse, olha, você esqueceu um acento aqui. Pega uma mulher adúltera. Aí ele, foi ridículo, né? Não sei se vocês viram essa. Pensando bem. Foi ridículo isso. E foi um testemunho nacional. Então, gente, olha. Oi? Era pastor, né? Um pedreiro que era pastor, muito bem observado. Que era pastor, né? E simplesmente, né, fez uma leitura equivocada, distorceu a verdade e estava cometendo essa atrocidade. E o pior é que ele conseguiu convencer o marido da mulher. Já pensou? Conseguiu convencer. Quando o repórter perguntou, e aí? Ele disse, não, o pastor disse que era a vontade de Deus, né? E a gente tem que aceitar a vontade de Deus, ele mostrou na Bíblia. Né? É absurdo, tá? Aí, gente, vocês podem conferir em casa, coloque lá no YouTube, vocês vão ver. Pastor pedreiro que tem 2 mulheres. E a outra mulher é casada. Ah, meu pai do céu. Tudo por causa de uma leitura equivocada da Bíblia. Não é?
Salmo 119, versículo 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então nós temos que orar para que Deus venha nos revelar. Sobretudo, nós temos que entender que existe uma venda. Olha, irmãos, existe uma venda sobre os nossos olhos. Por isso que dizem que a Bíblia é o maior sonífero que tem. Você já percebeu isso? É terrível. Você bota a Bíblia. Olha, você começa a ler a Bíblia, quando está já no terceiro versículo, já está roncando. É um sonífero terrível, né? Eu já vi até pastor repreendendo o espírito de sonolência que tem na Bíblia, né? Mas é algo terrível, você já começa. Então, gente, nós temos que ter essa reverência e dizer: Deus, desvenda os meus olhos, tira essa venda, para que eu possa conhecer a Tua Palavra, para que eu possa ter prazer em Tua Palavra. Amém, amados? A clareza da Bíblia é sobre esses aspectos. De fato, precisamos de discernimento espiritual, mas precisamos também de uma intervenção celestial. Dizer: Deus, abre o meu entendimento. Eu digo isso porque muitas vezes eu vivi de não compreender e dizer: Senhor, me dá entendimento, tira aqui a venda dos meus olhos, as vendas da incredulidade, as vendas da dúvida, as vendas do medo, do receio, para que eu venha conhecer. E de repente aquela palavra ardia no coração. Eu disse: meu Deus, que coisa tão tremenda. E com o passar do tempo eu vi comentaristas falando sobre aquele mesmo versículo, aquilo que Deus tinha me mostrado. Isso é bem interessante, como a palavra de Deus é tão maravilhosa. Ok? Vamos para o próximo slide. A necessidade da Bíblia. Ok? Vimos já a autoridade, vimos a clareza e agora a necessidade. Então a pergunta é: por que a Bíblia ela torna-se necessária? Bom, ela torna-se necessária em nossas vidas, como já vimos, porque ela é, de fato, a palavra do Senhor. Ela é o conselho divino sobre nós, sobre o Criador para a sua criação. E para sistematizar essa verdade, nós separamos esses 4 tópicos. O primeiro, o conhecimento salvífico advém da palavra. Então, para que a pessoa venha ter conhecimento para a salvação, ela precisa conhecer a palavra. Veja o que está escrito em Romanos capítulo 10. E aqui a gente vai entendendo a importância da Bíblia. Mais e mais. Romanos capítulo 10, versículo 14. Os irmãos encontraram? Vou ler a partir do versículo 13, tá? Que diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome